Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a todos que estão aí sintonizados, os irmãos do Grupo Espírita Maria Francisca. E nós hoje, mais uma vez, nos encontramos para fazer a nossa exposição, os nossos temas, a nossa reunião. Então, como sempre, daqui a pouquinho eu vou fazer oração. Hoje nós temos uma convidada, é a Aninha. Ela vai nos trazer o tema Tudo Novo, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 7, e vai fechar com a oração final. E a gente vai deixar um tempinho para fazer pergunta, então não interrompam, né? Então, vamos iniciar. Vamos fechar nossos olhos, né? Vamos nos concentrar no mais íntimo, no nosso pensamento mais elevado. Vamos imaginar uma situação bem linda, maravilhosa, a natureza, né? Uma cachoeira. Vamos nos encontrar lá olhando para toda aquela natureza e nos encontrarmos com Deus na nossa intimidade. E aí, elevando esse pensamento, cada um em suas casas, com suas famílias, nós vamos estar sintonizado com o mais alto. E, sobretudo, sintonizado com o nosso irmão Jesus. Jesus está presente em cada lar. Jesus está no meio de nós. E isso é a certeza que Ele nos deu. Então, querido Jesus, nós pedimos, mais uma vez, a sua intuição para a nossa expositora, para que esse momento de encontro seja do teu evangelho, dos seus ensinamentos, para que nós possamos, abrindo nossos corações, nossas mentes, captar aquilo que trouxeste como uma boa nova. E aí, dentro dos nossos corações, podemos mudar sentimentos, comportamentos, caminhar naquele caminho que o Senhor nos ensinou para chegar até o Pai. Aquele caminho de luz, aquele caminho de amor que nos leva à felicidade. Perseveremos, então, naquilo que o Senhor nos mostrou, nos norteamos para a felicidade. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que coloque sua mãozinha em cada lar que está aqui sintonizado, em cada criatura, em cada irmãozinho, em cada irmã que está aí da nossa sintonia. Que assim seja. Então, vou passar a palavra para a Ana. Aninha, fica à vontade com tudo novo. Bem-vinda, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sejam todos bem-vindos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Jesus nos reuniu nessa noite, então que possamos ter a mente e o coração voltados para essa tarefa, né? Que a gente possa colher o máximo de ensinamentos. E como foi dito, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que o Emmanuel traz no livro Caminho, Verdade e Vida, Tudo Novo. E as imagens que foram colocadas, elas já nos dão a dica de exatamente daquilo que vamos falar, né? É um estudo que é necessário, ouvir a indicação de Jesus sobre qual caminho devemos seguir ao lado dele nesse caminho, então, e é o aprendizado que vai ficar gravado na noite de hoje. Então, eu convido todos a meditar sobre o que o Emmanuel fala. Nós trouxemos o Livro dos Espíritos, nós trouxemos outras fontes, mas que no fim é para que a gente compreenda exatamente por que o Emmanuel escolheu essa lição para cada um de nós. Então vamos lá. Ele começa assim. Então, como a gente já sabe, o Emmanuel pega um versículo do Evangelho e ele discorre sobre ele. E ele escolheu a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, onde ele diz assim: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E o Emmanuel comenta essa passagem, mas ela é extremamente rica. Assim é que,
alguém que está em Cristo, aquele que não só o conhece, mas traz para a sua vida os seus ensinamentos, nova criatura é. As coisas velhas, aquele formato antigo de pensar e de fazer as coisas, isso já passou. A doutrina nos ensina que teremos que consertar o que não ficou muito bem feito lá atrás, mas eis que tudo se fez novo. A partir do momento que a gente abre a porta da nossa mente e do nosso coração para receber o Cristo, medita sobre os seus ensinamentos, aplica esse conhecimento na nossa vida, nova criatura nos tornamos. Como no ciclo evolutivo da borboleta, né, que começa ali como um ovinho, e eu tenho até uma amiga que brinca assim, nossa, é um ovinho na folha de couve. Exatamente isso. Aquelas bolinhas ali na folha da couve, na folha da árvore, tudo começa ali, mas vai desenvolvendo um ciclo perfeito e se torna uma borboleta, um espírito desenvolvido. E quando falo em espírito desenvolvido, estamos nos referindo a nós, né? O nosso desenvolvimento, que iniciamos como princípio inteligente, saindo ali das mãos de Deus, efetuamos por bilhões de anos uma transformação, e aí chegamos, alcançamos o estágio de espírito. Iniciamos esse estágio de espírito nos primitivos, que é um mundo que recebe as primeiras encarnações do Espírito e vamos ali nos desenvolvendo. Mas quando a gente segue esse caminho, né, que se alguém está em Cristo, quando a gente o conhece, não só o conhece, mas utiliza seus conhecimentos em nós, então a evolução ela segue um curso não mais rápido, mas ela segue o curso normal, porque a gente não perde tempo em reencarnações sucessivas para aprender e resolver as mesmas coisas. Então é disso que a gente vai falar nessa noite. Então o Emmanuel começa assim: é muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração, para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Então a primeira frase ela já é muito, né, ela já nos dá uma sacudida. Crentes inquietos, a gente precisa pensar nisso. São aquelas pessoas que conhecem o recurso sagrado da prece, mas o utiliza para perpetuar situações injustificáveis, ou seja, a gente pede a Deus, às vezes, é tão interessante, quando eu estava preparando o estudo, vieram várias ideias à mente. E aí, uma delas é que às vezes a gente pede a Deus, tomara que Deus faça isso, tipo, uma vingança? Será que a gente acredita mesmo que Deus vai ser condizente com a nossa vingança, com o nosso desejo de que o outro passe por uma dificuldade para aprender? Ou poderíamos, né, melhorando a nossa mente e pedir que Deus ilumine o coração daquele que nos faz mal para que ele não faça aquilo mais? Então ele fala, o Emmanuel já começa citando os crentes inquietos, que semelhante atitude mental desses crentes inquietos constitui resolução muito grave, porque nós estamos pedindo a Deus por situações que não têm justificativa, mas que envolvem vantagens imediatas para nós. Então, nós não estamos fazendo algo em favor do outro. Por isso ele cita preocupações egoísticas. Eu estou pedindo por mim sempre. E muitas vezes nessas preces, nós pedimos contra o outro. Por isso ele fala em semelhante atitude mental, constitui resolução grave, porque às vezes a gente não pensa exatamente no que a gente está pedindo. E aí, a ideia, né, de que esses crentes inquietos, e conforme o dicionário, seria aquele que é agitado pelo receio ou pela incerteza, é o crente ansioso. E a pessoa que não tem certeza, conhecendo Cristo, as suas promessas, o que ele fez, o que ele falou, ainda se torna inquieto, então a fé está muito vacilante. E aí a gente começa a entender que a gente veste a máscara do crente, mas ainda não somos intimamente cristãos. E aqui nessa imagem, paz, irmão, paz, querido, mas intimamente a gente está ali se armando contra o outro. Não tem como isso ser uma atitude de um cristão que conhece o Cristo, conhece as suas leis, conhece os seus mandamentos, inclusive as suas promessas como recompensas que teremos caso aceitemos seguir aquele caminho.
Então, a gente percebe que o crente inquieto, que vive numa situação, ele faz prece, mas que ele vive pensando em vantagens imediatas para si, é um crente em que a fé está abalada. Ainda não tem aquela fé verdadeira no Cristo. Não conhece o Evangelho, na verdade. Ele conhece a letra, mas interpreta conforme o seu desejo, as suas vontades. Então, ele ainda não conhece o Cristo verdadeiramente como ele é. O Emmanuel ainda diz que o Cristo, ele ensinou a paciência e a tolerância. Um dos textos do Emmanuel, ele fala, ou do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala que paciência também é caridade. E se a gente olhar o conceito de caridade, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e indulgência é tolerância e perdão das ofensas, a gente percebe que é exatamente isso que o Cristo nos ensina o tempo inteiro. Aí o Emmanuel coloca, Cristo ensinou a paciência e a tolerância, nos pedindo para sermos benevolentes com o outro, indulgentes, que é enxergar a deficiência do outro, o erro que o outro comete, mas que a gente seja tolerante com ele. Mas, como diz o Emmanuel, o Cristo nunca determinou que seus discípulos, ou seja, que nós, estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Ele jamais pediu coisas do tipo, Ana, você tem que ser paciente com a Vânia. E a Vânia está ali errando. Aí, né, entendendo o conceito errado, o que eu faço? Eu começo a passar a mão na cabeça da Vânia. Mas isso não é paciência. Isso não é tolerância. Isso é ser conivente com o erro do outro. Eu posso ser paciente e tolerante sem ter que assumir o erro do outro e continuar fazendo o mesmo que ele. Quem conhece as leis de Deus, como nós já conhecemos, a gente não tem como falar que não conhece, a gente tem dificuldade de cumprir seus ensinamentos, mas todos nós já conhecemos. Então, ele me mostra o que é certo e errado. Então, não me pede, eu tenho que ser paciente, tolerante, eu aprendo o perdão, mas jamais ser conivente com o erro do outro. A diferença é que eu vou aprender, eu vou descobrir maneiras de auxiliar esse outro a voltar para o caminho do bem, através do exemplo, por exemplo. Então, quem conhece a lei de Deus acaba conseguindo entender a maneira de corrigir os seus próprios erros. Porque o que está escrito ali na lei, como diz Jesus? Como eu interpreto? Só aquele que estuda, que busca, que medita sobre os ensinamentos, consegue enxergar em si os erros e tem, então, a oportunidade de corrigi-los. E o mais interessante, conforme a doutrina espírita, a nossa missão é o nosso aperfeiçoamento. Mas enquanto nós nos aperfeiçoamos, nós auxiliamos aqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes sabem menos do que nós. Assim como nós somos auxiliados por aqueles que vêm em missões para disseminar o evangelho através do exemplo, porque muitas vezes pela palavra a gente não entende. O Emmanuel ainda diz que em face dessa decisão, que é ter realmente o discernimento, o conhecimento, ser paciente e tolerante, ou seja, saber o que é certo, o que o errado é errado, foi à cruz, o Cristo, Jesus foi à cruz e legou o último testemunho de não violência. Então a gente percebe que ele não concordava com o que estavam fazendo, mas ele não foi violento. Ele mostrou outra face de um comportamento sem que para isso ele precisasse dizer, olha, eu concordo com o que vocês estão fazendo. Isso aqui é tão importante que a gente percebe. Claro, hoje a gente estuda o Cristo, mas na época seria suficiente a gente pensar que no momento da cruz, o que ele disse? Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Quer dizer que Jesus tinha o discernimento que o que estava sendo feito era errado. E o fato dele não ter reagido com violência ou com qualquer demonstração de poder é porque ele compreendia e a sua paciência, a sua tolerância demonstrava que aqueles que estavam à sua volta, fazendo o que faziam, na verdade, não sabiam exatamente o que estavam fazendo, né? Era uma ignorância mesmo nas questões espirituais. Mas Jesus também não se acomodou. Ele demonstrou uma situação de não acomodação com as trevas e que se compraz a maioria das criaturas. Por quê? Nesse momento, não é que ele, por ter sido paciente, não ter usado
nenhum poder contra aqueles, ao mesmo tempo, ele continuou o tempo inteiro disseminando o amor, a paz, a tolerância, o seu ensinamento. Ele continuou ensinando, e mesmo depois da morte, que aí então era a sua missão, a morte, e na verdade o retorno dessa morte para nos ensinar a continuidade da vida, a imortalidade do ser, ele demonstra a não acomodação. Então, a ideia aqui do Emmanuel nesse início é que não devemos nos acomodar, mas ser paciente e tolerante não é de ser condizente com o erro do outro, mas ter aquela capacidade de separar as coisas. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. E errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Porque às vezes a gente fala assim, mas está todo mundo fazendo. Mas eu preciso analisar. É errado? É. Então eu não vou seguir todo mundo, eu vou seguir o Cristo. E nisso, o Emmanuel continua. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Então, quando ele me pede para ser paciente, para ser tolerante, para perdoar as ofensas, não é em momento algum ser conivente com o outro. E continua. Em Cristo, tudo deve ser renovado, nos mostrando que aquele que, antes de falar, antes de ter qualquer tipo de atitude, pensa no meu lugar o que faria Jesus, consegue ter uma atitude mais renovada, porque começa a se modelar diante dessa referência que nós temos, o ser mais puro que nos foi oferecido como modelo e guia, que é Jesus. Fazemos isso? Porque o Emmanuel vai nos mostrar que muitas vezes nós mesmos não fazemos isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente percebe que o Cristo não só falou e fez o que nós precisamos fazer. Ele não mandou recado, ele veio e fez para que tivéssemos acesso ao modelo, ao exemplo. Mas ele afirmou que ele era o caminho. Será que eu estou seguindo esse caminho? Será que eu estou me dando a oportunidade de conhecer essa verdade e ganhar essa vida, que quando ele fala em vida, é uma vida plena, uma vida eterna plena? Muitas vezes nós mesmos não fazemos isso. E aí, sempre, sem exceção, teremos caminhos a escolher. Em algum lugar na doutrina, a gente encontra a questão de que nós sempre temos, no mínimo, duas opções. Sempre. Porque se eu não tiver, no mínimo, duas opções, então alguém está determinando o caminho que eu devo seguir. Só que muitas vezes nós não cogitamos daquela outra opção, porque, tipo assim, ou eu aceito o que meu chefe fala, ou eu peço demissão. Não, mas demissão não é uma opção, eu não posso pedir demissão agora. Mas está vendo que nós temos duas opções? E nós precisamos escolher. Mas aquele que escolhe seguir o caminho, a verdade e a vida, que é o Cristo, ele tem toda a sua vida renovada. Ele interrompe um ciclo vicioso de formas de agir e de pensar, porque ele vai se renovando pouco a pouco. E aí, ainda dentro dessa questão de certo e errado, né, qual a gente vai escolher, quando a gente pôr as coisas na balança e escolher, o Emmanuel fala que o passado delituoso estará morto. Por quê? Porque eu escolhi Jesus, eu escolhi o caminho do bem. Ele fala que as situações de dúvida terão chegado ao fim. Por quê? À medida que a gente vai compreendendo os ensinamentos, e nós espíritas temos toda a doutrina a nos auxiliar em pontos que Jesus não conseguiu esclarecer devido à evolução espiritual do povo na época em que ele esteve aqui conosco, fisicamente, a doutrina nos esclarece. Então, a situação de dúvida, elas vão chegando ao fim. A gente vai começando a entender exatamente por que fazemos de tal maneira e por que devemos fazer dessa maneira. E aí, o caminho é seguir o Cristo. Quando a gente não faz isso, né, o passado continua delituoso, o presente se torna delituoso, já determinando que no futuro também será assim. As dúvidas vão permanecer, porque nem tudo está respondido ali. É preciso que a gente caminhe um pouco na evolução intelectual, que nos dá o discernimento, né? A gente consegue entender as coisas, o que é certo e errado, para a gente fazer, então, as escolhas pelo correto. Então, as velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. Aquele que segue o Cristo, como mostra essas ovelhas aqui, começa a entender que seu ensinamento, ele é todo em relação a uma vida espiritual que começou a ser ensinada lá atrás para a gente. Mas é preciso que eu faça a escolha. É preciso que eu escolha seguir o Cristo
e abrir mão de determinados comportamentos que muitas vezes a gente não quer abrir mão. Por isso fica tão difícil. Por isso muitas pessoas dizem que é muito difícil seguir o evangelho. Por quê? Porque eu tenho que abrir mão de certos comportamentos, porque não são compatíveis com a vida em Jesus. Onde, e aí ele fala, né? As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Então, as promessas são todas relacionadas a uma vida eterna, a uma vida plena, a uma vida em que aqueles que adquirem conhecimento desejam ardentemente voltar e auxiliar os que ficaram para trás. É isso que a gente está aprendendo aqui a fazer, a ser, na verdade, né? Então, onde tudo significa sadia reconstrução, mas é preciso acompanhar os ensinamentos do Cristo. É contrassenso, diz o Emmanuel, valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. E aqui é muito legal. Por quê? Porque nós interpretamos muitas vezes conforme a conveniência. Nós vemos uma regra, nós vemos uma informação, mas quando a gente quer fazer algo contrário àquilo, a gente dá uma interpretação ali, tipo um jeitinho, né, para aquele ensinamento e continuamos a fazer. Mas não é compatível, é contrassenso. Um exemplo, a própria intolerância religiosa sou eu me recusando a aceitar que tudo que o Cristo trouxe para mim é amor. Ah, Ana, mas está escrito lá no Evangelho que não se deve evocar os mortos, não se pode conversar com os mortos, ok. Quando é conveniente, a gente pensa assim. Mas quando a gente usa o raciocínio, quando a gente olha tudo que o Cristo disse e fez, eu me lembro dessa cena. Jesus conversando com Moisés e Elias, mas não é proibido? É proibido porque havia excesso. Havia um uso sem dar uma utilidade, um fim útil para aquela evocação. Então Moisés achou, né, que era conveniente impedir essas comunicações para que a gente pudesse, então, só depois de aprender a utilizar esse recurso, hoje a doutrina espírita são os mortos, né, que na verdade estão vivos, falando com a gente, ensinando para a gente. Então, a gente, por conveniência, muitas religiões, por conveniência, utilizam essa passagem para criticar a Umbanda, Candomblé, a própria doutrina espírita, que existe essa comunicação com os mortos. Outro exemplo, aí nós temos um pastor, temos um padre, temos um expositor da doutrina espírita, que como são contrários a essa comunidade LGBT e tem outras siglas, né, que acompanham, o que a gente faz? Está escrito aqui no Evangelho. Não, o homem não se deitará com outro homem. Então isso que você faz é errado e a gente julga e a gente condena, esquecendo todo o resto do ensinamento do Cristo. Por isso ele fala, é um contrassenso valer do nome de Jesus para a gente continuar nos antigos erros. A gente tem que colocar um fim nisso. Ou eu adoto o evangelho na sua completude, né, no seu todo, ou eu vou continuar repetindo os erros, sendo necessário muitas e muitas encarnações para resolver a mesma ignorância. Olha que interessante se a gente pensar nisso. Não fazemos isso às vezes? Utilizamos um conceito de Jesus, utilizamos o Cristo para condenar o outro, para falar que o outro está fazendo errado, ao invés de utilizar esse conceito para auxiliá-lo a compreender o que é certo. Então, como ele diz que é um contrassenso, quando o Cristo nos convida a acompanhá-lo, nós precisamos, então, de ir com a mente e o coração, com o desejo realmente de nos transformar mesmo intimamente, porque senão seremos como os falsos profetas, seremos como aqueles crentes do início, né, que são os crentes inquietos, que não têm certeza, fala do Cristo, mas não tem certeza se é verdade, não, né, não o conhece profundamente. E aí eu trouxe um outro exemplo que é muito legal, ele fala assim, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Então, em um determinado momento, os fariseus estavam indignados porque os discípulos do Cristo comiam sem lavar as mãos. E eles tinham os hábitos da limpeza externa antes das refeições, por exemplo. Então, Jesus fala exatamente isso. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca porque procede do coração. Aí, o que nós fazemos? Nós comemos à vontade,
bebemos de tudo e justificamos, mas o Cristo disse que o que entra pela boca... Aí Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa palavra, essa parábola, pedindo ao Cristo que explicasse como assim, né? E o Cristo, Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Até nós, espíritas, que já conhecemos a questão de cuidar do corpo e do espírito, as questões de, enquanto estamos num corpo físico, eu preciso cuidar ardentemente dele porque ele é instrumento de manifestação do espírito. Tenho dúvida quanto a essa frase? Ok, aí Jesus explica. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Tudo, né, demonstrando da maneira mais simples como se explica a uma criança. Olha, tudo que você come, o organismo ali vai digerir e vai descartar. Claro que nós sabemos que eu não posso comer de tudo. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, a morte, o adultério, a fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então eu preciso cuidar do corpo e do espírito. Mas o que sai da minha boca, ele pode contaminar muito mais do que o que entra. Olha que interessante. Mas por conveniência, Jesus falou que eu podia, né? Que entra pela boca não faz mal. E aí eu como à vontade, bebo à vontade. E outra passagem que é muito rica para a gente usar aqui agora são as bodas de Caná. Jesus transformando água em vinho. Se Jesus bebia vinho, por que eu não posso beber? Será? Porque quando a gente estuda o livro A Gênese, lá na terceira parte, que ele nos auxilia com explicações de alguns milagres feitos pelo Cristo, milagres naquela época e hoje explicado pela ciência espírita, quando a gente recorre, inclusive, ao livro dos médiuns, num capítulo que fala sobre laboratório do mundo espiritual, onde fala sobre essas transformações fluídicas, sobre magnetismo e tudo mais, a gente percebe que Jesus não pegou uma água e transformou em vinho, aquela bebida alcoólica que entorpece a mente, que modifica as minhas ações. Mas ele acrescentou àquela água o sabor do vinho. Não, Ana, Jesus transformou algo em vinho. E aí o próprio livro A Gênesis pede que a gente pense no que ele usa um termo muito interessante. A gente precisa realmente pensar em quem estava procedendo ali. Eles falam, Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater às coisas, para se ater a efeitos puramente materiais. Acham mesmo que Jesus se daria o trabalho de transformar água em vinho? É uma parábola. E aí eu utilizo isso para poder beber nas festas. Aí eu bebo à vontade, mas Jesus bebia. Então, por isso que o Emmanuel fala, é um contrassenso. A gente tem que parar de utilizar o que Jesus disse de forma conveniente. Porque nessa mesma parábola, vamos colocar assim, Maria disse assim, fazei tudo o que ele vos disser. E ela fala isso para os servos que foram chamados para trazer esqueci o nome desse recipiente de água. Fazemos tudo o que o Cristo nos disse? Ou nos atentamos nessa passagem apenas no vinho para a gente poder ter a liberalidade ali de tomar o vinho? Então são conhecimentos que a gente precisa despertar em nós e estudar a obra toda. Não pegar parcialmente aquilo que nos convém e continuar em erro. Então, quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, como todos nós que conhecem o Cristo e usa muitas vezes passagens que o próprio Cristo disse, mas que ainda não tem o seu íntimo renovado, aí o Emmanuel nos dá um conselho muito importante. Ele fala, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, como se o Cristo nos aprisionasse, nos mandasse ser dessa ou daquela maneira, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções, porque ele conhece as palavras, apesar de não ter seu íntimo ainda renovado, mas ele está ali a caminho. No entanto, esse irmão ainda não conseguiu, ele fala não conseguiu ainda, quer dizer, está num processo de transformação íntima, a penetração no santuário do seu amor. Então ainda não trouxe o Cristo
para dentro da sua vida. Ele o conhece, por isso ele fala um crente de boa palavra, porque ele conhece o Cristo. Ele cita passagens do Evangelho do Cristo, mas ainda não conseguiu se transformar diante das informações que ele conhece. Ainda, porque é um processo de evolução. Mas, como ainda estamos muito presos a paixões aqui da Terra, eu adoro tomar um vinho depois do almoço. Ai, toda noite eu tomo um copo de vinho. Ah, mas a ciência diz que um copo de vinho é bom para o coração. Mas não adianta ser bom para o coração se vai prejudicar outras partes do meu organismo. Tem que ser bom no geral, no contexto, no tudo. Então a ciência cuida do coração, mas o fígado, o rim, o intestino, o próprio estômago vai sendo diluído ali aos pouquinhos, como um conta-gotas de ácido que dilui. Então, como nós ainda somos presos a determinados desejos, paixões aqui na Terra, a gente utiliza as palavras do Cristo para nos justificar. Então, a gente acaba se encaixando nessa situação de um crente de boa palavra, mas que ainda não penetrou no santuário do amor do Cristo, porque ainda cedemos a essas tentações. E aí, a partir do momento que a gente realmente abre mão do que faz mal para o corpo e para o espírito, nós seguimos erguidos junto com Cristo. Aí sim surge uma renovação, mas muitas vezes nós não fazemos. E aqui nessa tela o Emmanuel ele é muito certeiro o que ele fala aqui, como sempre, porque ele fala de se esse irmão, a gente enxerga isso em alguém, então temos que ter paciência e tolerância porque ele ainda não conseguiu. Olha que interessante, ainda, por quê? Porque tudo é processo de evolução. Todos nós passamos por um processo de evolução, nós começamos pequenininhos e vamos crescendo em conhecimento e em transformação íntima. Esse irmão, ele está no caminho, mas ainda não se transformou. E aqui, aí o Emmanuel termina, né? Ele termina o texto, mas como fala num processo de evolução, a gente deixa entender que se ainda não conseguiu, futuramente conseguirá, nós trouxemos uma informação a respeito da evolução que vai nos ajudar bastante aqui. Nós pegamos o Livro dos Espíritos lá na questão 191A. Olha o que a questão diz. A vida do espírito, em seu conjunto, se a gente pensar na vida desde a saída do princípio inteligente das mãos de Deus, né? Até o espírito mais puro, até essa evolução máxima que nos é permitida. Então, a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Olha que legal isso. Ele, o espírito, passa gradualmente do estado de embrião, como nós, né, na barriga ali da mamãe, ao estado de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao estado de adulto, que é o estado de perfeição. Então, acontece isso com cada um de nós. Somos sementinha ali na barriga da mamãe, depois entramos, né, somos bebês, crianças, e sucessivamente até nos tornarmos adultos. Com o espírito é a mesma coisa. Então, quando a gente observa essa ideia, né, da fase do corpo físico, que vai demonstrando o nosso crescimento, o envelhecimento, com o espírito, que essa chama, essa centelha divina que enxergamos aqui, a mesma coisa. Por isso a gente brinca, às vezes no estudo a gente fala, né, tem espírito bebê? Eu não acho esse termo dentro da doutrina, mas a doutrina me fala que se o espírito apresenta as mesmas fases da vida corporal, então tem espírito bebê, tem espírito criança, tem espírito jovem, tem espírito adulto, tem espírito perfeito. Assim como passamos por uma evolução física, temos também a evolução espiritual, com uma diferença. Para o espírito, essa luz, essa centelha, esse clarão etéreo, não há declínio, nem decrepitude, ou seja, o espírito ele não envelhece, como o nosso corpo físico envelhece, como na vida corporal. Eu adiantei a frase. E que a vida do espírito, que a sua vida, que teve começo, assim como a nossa física tem começo, a do espírito não tem fim. A partir do momento, como diz a 153 do Livro dos Espíritos, que o espírito é criado, então ele tem início, porque ele foi criado ali como espírito, ele, né, sai das mãos de Deus como princípio inteligente. Conforme André Luiz, ele passa por 1,5 bilhão de anos de transformação. Então, esse princípio inteligente que estagiou lá no mineral, no vegetal e no animal se torna espírito. E a partir desse momento, ele tem vida eterna.
Então, teve início, mas não tem fim a sua vida. Mas ele, para chegar na angelitude, por exemplo, ele precisa percorrer o bebê espírito, o jovenzinho, a criança ali, e vai crescendo em verdade, assim como fisicamente nós vamos crescendo. Por isso a ideia da tolerância e da paciência, porque às vezes nós enxergamos um espírito adulto com atitudes infantis, é exatamente isso. O corpo amadureceu, corpo físico, porque o físico ele tem um tempo de maturação, mas o espírito que está ali dentro é ainda um jovem espírito habitando um corpo de adulto. Por isso a questão da paciência, da tolerância, da indulgência, né, com os erros alheios. Por quê? Porque é um espírito se manifestando num corpo de adulto, mas com uma mente ainda infantil. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que o processo de evolução ele está acontecendo o tempo inteiro na nossa volta. E aí a gente para, né, cada um se parar agora e pensar no que está acontecendo à nossa volta, tem aquelas pessoas que são agradáveis, que a gente tem prazer de estar junto, porque o tempo inteiro a gente aprende um pouco com elas. Aprende a um sorriso mais aconchegante, aprende a ser mais amável. A gente sempre consegue aprender com estes. Mas, ao mesmo tempo, no nosso outro lado, tem aquelas pessoas que são extremamente bravas, são extremamente agressivas, tem pessoas que são muito ansiosas, como aqueles crentes inquietos lá do início, conhecem o Cristo, mas não têm certeza. E aí tem umas atitudes, né, umas caídas de vez em quando, tem os folgados, esses folgados que nos tiram, às vezes, a paz. Todos esses caminham conosco. Mas olha que interessante. De um lado, nós temos aqueles que nos trazem paz, que já são espíritos mais elevados, já passaram por aquela juventude, né, desregrada. E de outro lado, temos também aqueles que ainda são infantis, mas às vezes num corpo de adulto. Então, a gente precisa prestar atenção na questão da evolução, porque senão a gente não consegue se renovar e a gente não consegue renovar o outro através do exemplo, por exemplo. E aí eu acrescentei, né, a ideia que só para reafirmar, então quer dizer que esses que têm essas ações de serem muito brutos, são agressivos, são pessoas muito folgadas que só pensam em si mesmos, são sim espíritos infantis. Lembrando que eu não incluí o bebezinho nesses espíritos infantis, porque eles não nascem no nosso meio, no mundo de expiações e provas. Eles nascem só lá nos mundos primitivos, aonde são as suas primeiras encarnações. Então, em outra oportunidade, a gente abre mais essa tela, fala mais, né? Porque é bem interessante. Então, prestemos atenção que para nos renovarmos e auxiliar esses que estão à nossa volta, é preciso conhecer a lei de Deus. É preciso que a gente traga essa lei para dentro do nosso dia a dia e meditemos sobre ela e a utilizemos em todos os momentos. Porque com esses, né? Essa família que a gente forma, até uma família espiritual, mesmo ainda aqui na Terra, é fácil. Eles já têm um conhecimento e estão ali o tempo inteiro nos auxiliando. Mas aqueles que realmente necessitam de auxílio são que o próprio, né, a doutrina sempre fala, são os que realmente precisam de médico. Porque esses sim precisam de instrutores, eles precisam de bons professores para que eles consigam seguir e se modificar. E se eu não faço essa renovação em mim, eu não consigo nem assimilar o bem que me chega, nem tampouco auxiliar aqueles que estão à minha volta. Então, é uma coisa para a gente pensar muito. E aí, lá agora no Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina fala, olha, o Espiritismo, ela dilata o pensamento, rasga horizontes novos, não fica fixado, como a maioria das religiões, a vida que temos aqui, ou morreu, acabou, ou morreu, a gente tem aquele perdão eterno, a gente fica ao lado. Então, não é uma crítica, é, na verdade, uma observação para que a gente pense, não tem como eu ter uma vida desregrada aqui, aí de repente eu morro e fico, né, ao lado de Jesus como se nada tivesse acontecido. E aquele a quem eu feri? E aquele a quem eu fiz mal, tirei a vida, por exemplo? Deus me permite, através, né, a gente tem esse conhecimento através da doutrina espírita, que eu expie o erro que eu causei, então eu vou sentir na minha própria pele o mal que eu fiz ao outro, para que eu veja a intensidade do esforço que eu vou ter que fazer para curar o outro, auxiliá-lo na sua cura. Depois nós provamos, olha Deus, eu entendi. E aí nós passamos por provações, como aquelas provações da escola mesmo. E aí sim,
Eu estou pronto. Deus me coloca frente a frente com aquele a quem eu preciso reparar o meu erro, ou se ele já caminhou, se ele já me perdoou e seguiu a sua vida, ele coloca outro que necessita daquele cuidado, e aí eu tenho a oportunidade de me reparar com a justiça divina. Então o Espiritismo, ele vem e nos abre o pensamento para que a gente veja, eu preciso me renovar para interromper um ciclo vicioso em que eu adentrei. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o pensamento, né, fica ali concentrado só nessa vida atual, o Espiritismo faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. É só um elo, é só um pedacinho de uma vida eterna. É muito legal esse trecho do Evangelho. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então eu estou aqui aprendendo, mas tem alguém que foi criado depois de mim, então ele não sabe aquilo que eu já sei, mas tem aqueles que sabem mais e voltam, e a gente convive com o que sabe mais e o que sabe menos, trocando conhecimento para que todos cresçam e alcançam o que Deus nos oferece, que é a perfectibilidade, né? Ou seja, nos tornarmos perfeitos dentro do que nos é permitido. Mostra ainda o Espiritismo a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Então a gente começa a perceber que a reencarnação, ela liga o meu passado ao que eu sou hoje, que é o presente, já projetando um futuro, porque as minhas ações projetam o meu futuro. Olha que legal isso. A doutrina espírita, ela consegue me mostrar tudo isso, que todas as existências de um ser, que todos os seres de um mesmo mundo, ou seja, todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, por exemplo, que é o nosso planeta, e os seres de todos os mundos, todos nós temos solidariedade uns com os outros. Esses com grande conhecimento, eles vêm de outros mundos, porque no mundo de expiações e provas estaríamos limitados ao conhecimento que temos. Mas Deus permite que outros venham trazendo grandes ensinamentos, ciência avança, tudo avança. Então nós percebemos que existe essa solidariedade para que cada um de nós possa se transformar e tornar a vida, então, mais segura, mais harmoniosa, mais perfeita, né? Que é a verdade. E para a gente ir terminando, para eu devolver a palavra para vocês, aí a gente percebe que para que haja uma renovação é preciso que a gente vá degrau por degrau, aceitando as informações que o Cristo traz, abrindo mão daquilo que fazemos que é divergente ao que ele me ensina, e aí sim, eu me torno livre dessas amarras que aqui, né, que estamos na Terra. E até a questão 257 do Livro dos Espíritos, ela tem uma passagem muito interessante, um trecho em que ele diz que mesmo encarnado, o espírito já se sente livre. Imagina, eu estou encarnado, mas eu já me sinto liberto dessa prisão. Por quê? Porque a minha mente, que sou eu, ser inteligente da criação, já alcanço com essa visão os mundos a que eu posso habitar dali para frente. Porque eu estou aqui cumprindo, me reajustando, mas eu já entendi o que preciso ser e fazer. Então eu gosto muito dessa, é uma questão grande, a 257, mas vale muito a pena ler, que chama Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. Então, o André Luiz agora, ele vem e nos fala, olha, interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo. Para cada um de nós olhar para dentro e pensar assim, o que eu tenho feito do meu tempo? Porque nós temos evangelho para conhecer, nós temos doutrina espírita que joga luz aos ensinos do Cristo. Tenho usado o meu tempo para isso também? E a saúde? O que eu tenho feito da minha saúde? Porque muitas vezes a gente, quando está doente, a gente fala, se eu melhorasse, eu ia fazer isso e aquilo. Não, tem que fazer agora que eu tenho saúde. E aí? E aos ensejos e as oportunidades de fazer o bem que nós desfrutamos na vida diária? Como um bom dia, um sorriso, uma prece. Agora a gente não está podendo visitar uns aos outros, mas uma visita àquele que não pode sair de casa levando uma palavra, um consolo. Interroga cada um de nós. Nós devemos interrogar a nossa consciência para a gente verificar o que temos feito do nosso tempo, da nossa saúde e das oportunidades de fazer o bem. Faze isso agora, ao conselho do André Luiz, enquanto te vales do corpo humano. Por quê? Porque a gente reencarnou, nessa encarnação, nós fizemos um contrato ali com Deus.
E ele permitiu alguns acontecimentos gerais na nossa vida, mas a direção do que vamos fazer dentro desses acontecimentos, nós decidimos. Nós falamos no estudo de quarta-feira, na semana passada, de uns gêneros de escolhas. Por exemplo, eu citei o casamento. Eu escolhi que eu não vamos inverter. Vamos supor que eu decidi lá no plano espiritual, olha, eu vou contrair um casamento, vou ter filhos, isso e isso. Só que o que eu faço dentro desse casamento é livre-arbítrio. Então, é um ponto principal que eu acordei com Deus ali, que era necessário para o meu crescimento, mas daí a direção que eu vou dar para aquele ponto principal, ser rico ou ser pobre, nascer nessa ou naquela região, tudo isso são acontecimentos que nós temos liberdade de mudar o rumo. Com a nossa liberdade, a gente faz escolhas boas ou más. Então, faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, porque eu posso chegar frente a frente com o outro e pedir perdão, pedir desculpa, refazer o meu erro. Pois, quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil, porque aí é um outro contrato que precisa ser fechado, eu preciso daqueles a quem eu fiz mal, eu preciso de reunir uma família, então dá um trabalho. Então é necessário que a gente aproveite a nossa vida, a nossa encarnação enquanto estamos aqui. E para finalizar, a gente volta lá no início, né, com Paulo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas estar em Cristo é acolher os seus ensinamentos através do estudo, meditar diariamente, ter o hábito, a cultura de meditar sobre os ensinamentos do Cristo, aplicá-lo na minha vida diária, e aí sim, haverá uma transformação, que aí ele fala, as coisas velhas, a velha Ana, né, a forma velha de pensar da Ana, ela passa, e tudo se faz novo. Então é outra maneira de ver, se eu quero tudo novo, eu preciso então estar com Cristo integralmente, porque senão a transformação, ela vai ocorrer, mas ela demora muitos e muitos milhares de séculos para acontecer, e a gente já poderia, né, estar um passo à frente na nossa evolução. Então, a gente não interrompa esse ciclo natural, como da borboleta aqui, que representa muito bem, e acontece o mesmo com a gente. Começamos ali pequenininho, e que a gente possa, então, trazer o Cristo para o nosso convívio diário, para a nossa mente e o nosso coração, para que a nossa evolução flua naturalmente. É isso. Aí eu queria, então, agora passar a palavra para vocês, porque se tiver algum ponto, um complemento, fiquem à vontade, vai ser um prazer ouvi-los. Nós agradecemos a Ana, muito bem explicado. É esse ser novo que a gente luta todo dia para ser. E está aberto agora para quem quer fazer uma pergunta ou colocar alguma complementação, né? Aproveitando que a Ana está aí disponível. E sobre o tema. Mas foi muito bem explicado, enquanto o pessoal pensa, os hábitos que a gente traz de séculos. E quando você falou os hábitos de lavar as mãos, que era um hábito judeu, hoje nós estamos necessitando deles. Então, assim, era um costume que nós deixamos e que nesse tropeção que a gente teve agora com essa epidemia, nós tivemos de voltar mais consciência, o hábito de lavar a mão, outros hábitos que possivelmente daqui para frente vão ser mais bem representados. Não como um hábito judeu simplesmente por fazer, por repetição. Mas hoje a criança, quando eu vejo na televisão entrevistando uma criança, por que você está de máscara? Por que você está lavando a mão? Ela sabe por que ela está fazendo aquilo, porque já está publicado como que o vírus nos é transmitido. Então, veja bem, colocar o Cristo hoje na nossa vida, trazer ele, né? Trazendo essa pessoa antiga com hábitos antigos, né? Trazer ele hoje para o dia a dia
caminhar para dentro de nós mesmos, né? E olhar essas leis de Deus, é aquilo que você falou, estudar, meditar e aplicar. Porque a lei de Deus que está lá na nossa consciência vai nos corrigir, vai nos acertar o caminho. Então, isso é muito legal. Parece que tem uma pergunta aí, do Paulo e da Fernanda. Vamos ler? Você está lendo aí, Ana? Deixa eu ver aqui. Pode ler, Vânia, se você quiser. Aí falou, ei, Ana, acredito que, acima de tudo, nossa transformação deve ser moral. Se ainda somos fracos nos vícios da matéria, pois ela está em toda parte, se conseguimos nos melhorar em nossa moralidade, já estamos nos aproximando um pouco de Jesus. Qual é a sua opinião? A pergunta do casal aí. Ok. É justamente isso que o texto do Emmanuel nos traz. Porque ainda temos vícios, ainda estamos caminhando, ainda estamos angariando recursos. E não só recurso moral, porque não tem como eu me transformar moralmente sem a minha inteligência se abrir. Porque a minha inteligência é que me dá o discernimento para que eu veja o que é certo e errado e escolha o certo. Então, é perfeito isso. Temos nossos vícios, precisamos corrigi-los e transformar em moralidade. É por isso que o Cristo pergunta, olha, o que está escrito na lei? Demonstrando que primeiro tem que vir um conhecimento, né, do que é certo e errado. Eu preciso conhecer e dentro da nossa evolução, cada vez mais vamos interpretando isso de uma maneira mais íntima e nos transformando de maneira mais equilibrada, mais rápida e tal. Mas quando diz, né, a nossa transformação deve ser moral, é perfeito. Mas o intelectual, ele precisa vir antes. O espírito, ele não evolui sem as duas asas, que é a sabedoria e o amor. Então, ele precisa da sabedoria para enxergar uma ação minha ou de outra pessoa e fazer o julgamento. Olha, isso está errado. Eu preciso desse discernimento. O discernimento, como diz o Emmanuel, é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. E esse discernimento é que faz com que a nossa moral se eleve. Aí, como a Vânia colocou, o que vai acontecer? A gente conhecendo o que a ciência hoje está falando da divulgação, por exemplo, da epidemia. E aí a ciência vem e diz, olha, se eu faço isso, 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 eu evito determinados contágios. E aí a minha moral só se desenvolve quando eu adoto esse comportamento, quando eu adoto essa verdade, esse escrito, esse intelectual, medito sobre ele e aplico ele em mim. Aí moralmente eu começo a evoluir. Então é exatamente isso. Ele fala, acredito que, acima de tudo, nossa transformação deve ser moral, se ainda somos fracos nos vícios da matéria, só que nós precisamos da matéria para desenvolver. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que de cabeça assim eu não vou lembrar, mas ele fala, olha, o espírito evolui no plano espiritual. Mas é na vida física, na matéria, em que ele tem um instrumento perfeito para o seu desenvolvimento. Então, eu preciso da matéria para... É como se fosse realmente um instrumento de aperfeiçoamento do ser, né? Como aqui a gente vê a ideia da borboleta, desse crescimento, nós passamos por esse ciclo de transformação também, é isso. Um determinado momento, a nossa inteligência, ela avança, e se eu não pego essa inteligência e começo a fazer o que é certo, que é o conhecimento que ela me permite, muitas vezes eu me torno uma pessoa que domina, né? Como eu sou mais inteligente, eu domino aqueles que são menos, eu aproveito desse conhecimento, mas esse conhecimento ele me mostrou o que é certo e errado. E é com esse discernimento que o moral se desenvolve. Então tem inúmeras questões, informações dentro da doutrina que nos mostra que um tem que anteceder o outro, e a inteligência que antecede a moral. Se a gente pega uma pessoa que é muito, né, é aquela pessoa moralmente evoluída, mas que não tem conhecimento material nenhum, esse conhecimento, essa ciência nossa da Terra, com certeza ela já aprendeu esse conhecimento em outra existência. Porque não tem como ela ser como ela é, sem ela ter tido esse exemplo, ou de estudar a matéria ali, ou de ter visto a matéria se passar como fatos normais da sua vida. Então é isso, seria
Sim, nossa transformação deve ser moral, mas ela começa com o intelectual, a gente vai aplicando esse intelectual, fazendo as escolhas corretas, e aí a gente vai se desenvolvendo cada vez mais. Perfeito, a É pergunta. isso aí. Alguém mais quer fazer perguntas? Aproveita, Ana. Essa disciplina, né, Ana? Que E a faz gente tem pergunta que ter fácil. essa Eu tenho disciplina. uma. Ok. Aí, Eu pode tenho uma falar. pergunta. Boa noite, Ana. Tá me ouvindo? Pode falar, Paulo. Tudo Pode bem, falar, por né? favor. Tudo bem. Eu percebo o seguinte, você falou que a inteligência é que vai promover a nossa evolução moral, né? E eu parto do princípio que, pelo que eu observo em outros credos, ou até quem não tem credo algum, de que o fato de não aceitar, talvez não seja o termo adequado, mas talvez você tenha outra palavra que explique melhor, a questão da reencarnação. Porque eu percebo que, como as pessoas não acreditam ou não querem acreditar na reencarnação, elas não veem, assim, a transitoriedade de ceder ou de perdoar, porque não se localiza na existência, né? Se ela não acredita na reencarnação, ela não vai perdoar, não vai moralmente achar que tem alguma valia, uma transformação no mundo onde a gente ainda percebe muita violência, né? Muita crueldade, muita desigualdade. Então, ela vê o mundo lá fora e ela não tendo outra expectativa a não ser a vida, né? A existência atual, né? Ela não promove essa transformação. Então, eu vejo que muitos, mas muitos mesmo, não acreditam na reencarnação ou não querem acreditar. Eu não sei, né, quais seriam aí o fundamento. Talvez você tenha alguma observação mais estudada sobre isso. Então, Oi, essa é a Paulo. pergunta. Ok, é muito interessante porque se a gente olhar mesmo, deixa eu ver se eu consigo só voltar o outro quadro aqui, que aí vai aquele das menininhas lá. A gente vai perceber que às vezes não é nem questão de não querer acreditar, é porque aqui, ó, pode ser essa aqui, é que não tem maturidade ainda para entender. Porque ainda é infantil. É como se, é mais ou menos assim. Então vamos imaginar que cada uma dessas fases da vida existe uma sala de aula. Então, se eu pego um professor e levo para a sala dessa terceira menininha aqui, que deve ter seus 9 anos de idade, levo um professor de física quântica, ela não vai compreender. Por isso a gente costuma dizer que o espírita, ele tem mais conhecimento sobre a vida espiritual que os outros, porque a doutrina espírita lhe oferece esse conhecimento. Muitas pessoas se aproximam da doutrina espírita, não conseguem compreender e se afastam. Por quê? Porque não é tão fácil assim compreender a reencarnação. É preciso estudo, é preciso observar os fatos à volta. E por isso a comparação com a criança. Se eu tentar explicar física quântica para ela, ela não vai conseguir entender. Ela precisa angariar mais recursos da matemática básica, as equações básicas, para ela ir, então, com o passar do tempo, com a sua evolução espiritual, que é intelectual e mesmo a moral, para ela parar e pensar, poxa, tem que ser assim, porque não tem outra maneira de ser. E eu te falo como exemplo meu mesmo. Eu não entendia sobre, antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu não conhecia o termo reencarnação. Não é que eu não conhecia, eu nunca tinha pensado a respeito. Até que eu vi uma situação, né, de um jovem numa, é, no estado tipo de loucura. Ele entrava numa caçamba, ele pegava lixo, ele comia lixo, ele jogava para cima, ele tirava a roupa, ele vestia a roupa. E eu fiquei me questionando muito. Falei, oh, eu sempre acreditei em Deus, mas eu me perguntava como Deus permite. E me fizeram a única pergunta: você conhece reencarnação? Quando falaram isso para mim, a minha mente acendeu. E eu falo hoje que eu conheço a reencarnação baseada na doutrina espírita.
minha mente só se acendeu porque eu já tinha um conhecimento prévio de outra existência a esse respeito. Porque senão eu responderia como todo mundo responde que não conhece. Deus me livre. Não, não acredito. E eu acreditei. Foi interessante, porque eu acreditei sem saber como funcionava. E aí comecei a estudar, comecei a frequentar o centro espírita, a gente foi no Glacos, aí a gente começou a ver as palestras, a gente começou a estudar, e aí foi só se acendendo a luz. Hoje eu te falo, para mim não tem outra explicação. Então eu acredito que seja isso. Não é que a pessoa não, né, as outras religiões, na verdade, preparam o ser para compreender o que nós trazemos dentro da doutrina espírita. Porque chega um momento que o católico, o evangélico, ou qualquer outra pessoa começa a se questionar. Não tem como, a pessoa cometeu o crime a vida inteira e agora ela é perdoada? Tem que ter outra solução. A doutrina espírita vem e traz. Tem a expiação, para ele conhecer os erros que ele cometeu. Tem a provação, que é o momento em que ele mostra para Deus que ele entendeu o que é certo. E tem a reparação, onde ele vai trazer aquele irmão que ele desviou, tirou a vida, ou qualquer coisa desse sentido, para a vida correta de novo. Então, é um estágio de evolução, e aí a gente está representando aqui pela vida física, porque o texto falou que a vida física do espírito é semelhante à física, que existe também essas fases. Então, nesse sentido, é porque eles ainda não contêm a capacidade de compreender, porque ainda faltam instrumentos dentro ali daquela mente de conhecimento para abrir novos questionamentos. Mas quando esses questionamentos chegar ao momento, a pessoa vem naturalmente buscar as respostas, por exemplo, dentro da doutrina. Espero que eu tenha te respondido. Muito Então, bem. baseado nisso aí que você está me dizendo, o Espiritismo, ele veio, assim, muito recente, né? Mas certamente é porque esse processo ele já começou, então. Sim, para o espírita ele já iniciou lá atrás. Tanto que a gente brinca assim, olha, eu sou espírita. A gente brinca que a gente tem, né, que espírita não tem medo de espírito, porque a gente estuda o espírito, a gente conhece a vida após a morte e tudo mais. A gente vai para o centro espírita e não tem medo. Tem entre aspas, né? Acho que se a gente materializar um espírito aqui, Uma a gente vai assustar, ansiedadezinha, né? né? Uma Mas a gente não ansiedadezinha. tem medo, é uma ansiedade mesmo. A gente não tem medo de entrar num centro espírita e achar um espírito sentado onde a gente quer sentar. Algo nos diz que não funciona desse jeito. E a gente vai em busca de conhecimento. Por quê? Porque é algo que iniciou em outra existência, um conhecimento que começou a se abrir na nossa mente em momentos passados, vem se completar agora. Eu tenho certeza que eu já conhecia algo sobre a doutrina. Porque quando eu ouvi reencarnação, parecia literalmente alguém acendeu o apagador e não é isso. Busca saber o que é, porque você vai entender. E aí eu vim em busca da doutrina. Mas com algumas pessoas não funciona assim. Por quê? Muito Porque bom. estão um degrau abaixo do meu conhecimento, por exemplo, né? Eu realmente acredito que seja assim, baseado em tudo que a gente tem de informações dentro da própria doutrina. Ana, eu vou Ótimo. te Obrigado. agradecer. Agradeço. Vou te agradecer porque o nosso tempo já passou um pouquinho. Só para a gente fechar com a oração, e depois pode até ficarmos um pouquinho mais, quem quiser tirar mais alguma dúvida, mas obedecendo aos horários aí, nós vamos fazer então a oração final. A gente sabe que a espiritualidade continua, e é no plano físico só que nós vamos fechar, tá? Então, eu queria que você encerrasse com a nossa oração hoje, tá bom? Fica à vontade. Então, vamos pedir a todos que fechem os olhos, elevando o pensamento a Deus, e elevar o pensamento a Deus é pensar nele, pensar em coisas boas, buscando a imagem de Jesus. Elevando, Senhor, o nosso pensamento ao mais alto, te rogamos a companhia durante a semana para que nenhum desses ensinamentos se percam de nossa mente. Te rogamos também, Senhor, que cada lar aqui representado possa ser luz para a vizinhança, luz para os amigos, porque somos crentes, às vezes inquietos, mas que estamos buscando conhecê-lo. Então te pedimos humildemente essa oportunidade, que permita que continuemos a aprender, que permita que nós possamos continuar buscando esclarecimento,
que essa coragem, essa vontade de saber mais sobre o plano espiritual, sobre a vida imortal, possa ser sementinha desabrochando em cada um de nós. Porque só assim, Senhor, entendemos na lição de hoje que conseguiremos nos renovar. Então, nesse momento, te rogamos a presença amiga em cada lar aqui representado e naqueles que não puderam estar presentes, mas que estão ali rogando uma centelha do teu amor, para que cada um possa crescer em espírito e verdade. E assim, fazendo, complementando, né, cumprindo o nosso dever, a nossa missão de aperfeiçoamento, também aperfeiçoaremos pelo exemplo, assim como Jesus é um exemplo para cada um de nós, conseguiremos auxiliar aqueles que se encontram na ignorância à nossa volta. Senhor, hoje entendemos que é preciso renovar e que para renovar é preciso trazê-lo para dentro de nossa vida. Então te rogamos imensamente que não solte a nossa mão, que permita que, mesmo dentro da dificuldade que ainda apresentamos, possamos continuar ao teu lado. Te agradecemos imensamente pelas oportunidades dos estudos, da nossa mente se abrindo, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare, hoje e sempre. Agradecemos a todos aqueles que trabalharam para que nós estivéssemos aqui no dia de hoje. Que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos os participantes, a Ana pelo carinho, pelas lindas palavras. Então, boa noite a todos.